Juliana Rosa, com mais um dado indicando que o Brasil vive um momento de deflação por alguns meses, não é, Juliana? Bom dia para você. Bom dia, Thaís. Bom dia para o nosso ouvinte. Terceiro mês seguido de deflação pelo Índice Oficial de Inflação, o IPCA, mostrando que tem mais preços em queda do que em alta numa cesta de coletas do IBGE. Uma queda de 0,29% em setembro e é a terceiro mês seguido e acumulando nos últimos 12 meses uma inflação de 7,17%. Então a inflação vai cedendo, chegou a alcançar aquele pico de 12% em abril e aos poucos a gente vê a inflação caminhando mais para perto ali dos 5,5%, 6% até dezembro. E por quê? Foi um movimento que começou de forma, digamos assim, não natural, foi uma decisão política que provocou a primeira deflação com a decisão de cortar impostos de combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Então a gente viu que houve a queda de gasolina, do etanol, do diesel, também da nossa conta de luz e de conta de celular e tal, por conta de uma decisão do Congresso, uma decisão política de reduzir impostos. Então a gente falava aqui em deflação em julho e as pessoas falavam, mano, tá tudo caro, né? Porque realmente era uma deflação muito focada em poucos itens por conta de uma decisão política. Agora, a gente já vê que há um movimento de queda de preços mais espalhado. Você vê redução de preços de alimentos novamente, até uma redução mais forte do que o previsto de alguns itens da cesta de alimentos, como, por exemplo, o leite, teve uma queda forte novamente, leite que subiu muito, né? Caiu no mês passado o preço, caiu agora de novo, óleo de soja, toda a cadeia de carnes. Então, a gente percebe que tem uma redução, a tal da deflação, que é mais espalhada agora pela economia. E é um movimento, Thaís, que está sendo puxado por um movimento internacional. O mundo está crescendo menos, tem risco de recessão, então menor consumo mundial tem feito com que petróleo, alimentos, minério de ferro, preços gerais de itens da indústria estão com quedas de preços. Agora, qual é a grande dúvida daqui para frente? A gente consegue perceber aqui pela tendência que a inflação vai continuar cedendo. A dúvida é o ritmo dessa redução da inflação. Em primeiro lugar, petróleo. Petróleo subiu muito na semana passada, porque os grandes produtores viram que o petróleo estava caindo de preço e resolveram cortar a produção para forçar uma alta do petróleo. Então, hoje o petróleo está em queda de novo, ontem também, porque está pesando mais esse risco de menor consumo mundial, de recessão, mas o petróleo acumula aí uma alta forte na semana passada. Então, a gente está acompanhando toda essa movimentação que pode levar a um aumento de combustível em algum momento, se o petróleo se mantiver em patamares elevados. A outra dúvida, Thaís, é setor de serviços, que a notícia boa é que segmento de serviço está gerando emprego, está fazendo a economia crescer com mais rapidez, parte de turismo, bares e restaurantes, entretenimento, lazer, que foi um setor que sofreu muito com a pandemia e está tendo uma recuperação forte, mas ao mesmo tempo a gente vê aqui nos preços que estão caros, então o serviço está segurando a inflação, uma queda mais forte da inflação no Brasil. E terceira dúvida é eleição. O próprio Banco Central tem dito que é preciso acompanhar como é que vai ser a agenda econômica do ano que vem. A gente tem pouca informação e se houver um aumento de gasto muito forte, a gente pode ter uma incerteza em relação à responsabilidade das contas do Brasil e o dólar poderia subir muito. Então, a tendência, Thaís, pelos dados de hoje, continua sendo de queda da inflação, notícia boa, principalmente de alimentos, e a gente precisa acompanhar agora o ritmo de queda da inflação, que a gente quer que seja rápido, né, Thaís? Porque a inflação baixa é muito importante, principalmente para as famílias de baixa renda. Ainda mais num contexto em que em outros países a inflação ainda não cedeu. Obrigada, Juliana Rosa. Até amanhã aqui na Rádio Bandeirantes. Até.